Que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Meu nome é missionária Maiara Nobre. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo a Voz de Deus. Vamos estar dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Hoje vamos estar falando sobre o livro de Gênesis, com o tema O Princípio de Todas as Coisas. Mas antes de estarmos iniciando o nosso estudo, vamos primeiramente estar clamando ao Pai juntos em uma só voz. Feche teus olhos neste momento e vamos estar orando ao Pai. Senhor, meu Deus e Pai, Deus de poder e de glória, Senhor, estou agora diante da Tua presença, Pai amado, Pai querido. Senhor, eu apresento, Pai, esse estudo em Tuas mãos, Senhor. Vem abençoando, meu Pai, a aula, o estudo bíblico de hoje, Senhor. Em nome de Jesus, venha, meu Pai, está falando conosco conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Senhor, venha nos dar, meu Pai, conhecimento e entendimento da Tua palavra, Senhor. Faça, meu Pai, tudo conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus eu te peço neste momento e já te agradeço por tudo desde já. Amém. O princípio de todas as coisas. Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, vai nos dizer exatamente assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. O livro de Gênesis, que contém a síntese da criação, descreve eloquente e majestosamente o já chamado hino da criação. O versículo 1, supracitado, fundamenta toda a Bíblia, as Sagradas Escrituras. A revelação divina contida no Gênesis, aliada ao seu rico aspecto histórico, torna-se indispensável a todos os que creem e temem a Deus. Aceitar o primeiro versículo de Gênesis é abrir caminho à crença em toda e qualquer revelação bíblica e contemplar a Deus, o Criador, com olhos bem abertos, porquanto ele está sempre pronto a manifestar-se à criatura humana através da sua palavra viva e poderosa. A obra da criação, Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, vai nos dizer exatamente assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. No primeiro versículo de Gênesis, Moisés apresenta em resumo a obra criadora de Deus que vem detalhadamente nos versículos subsequentes. É o dogma fundamental da religião oposto a todos os falsos sistemas filosóficos e a todas as falsas religiões. O mundo não é eterno, porquanto foi criado. A harmonia da criação indica que antes dela houve um poder dinâmico que a gerou e, portanto, o mundo teve um princípio. O ser que a gerou é o eterno Deus. Em João capítulo 1, verso 1, lemos exatamente assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O apóstolo confirma Gênesis que diz, no princípio, Deus. Então, Deus foi o princípio, a causa primária de tudo o que existe. A ciência contemporânea afirma que este mundo formou-se há milhões de anos. Pode ser verdade. A Bíblia não contradiz essa afirmação, porém limita-se a dizer que no princípio Deus criou o universo, mas não entra em detalhes ao se revelar ao homem sobre quando e como criou. Os agentes desse princípio. Gênesis capítulo 1, verso 1, apresenta a expressão criou Deus. A palavra criou é encontrada apenas 3 vezes no capítulo 1, nos versículos 1, 21 e 27. Ao exporem este assunto, os eruditos mostram a diferença no texto original entre o que Deus criou e o que Deus fez. No verso 9 e 10 vai nos dizer, assim os mares foram feitos das águas já em existência. Vamos estar lendo. Que nos diz assim, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. O sol e a lua foram feitos aparecer através das espessas nuvens no 4º dia da semana da recriação. Porém, o versículo 1 de Gênesis é enfático, pois abrange todo o cosmo. O versículo 2 diz, a terra, porém, estava sem forma e vazia. A palavra estava é também traduzida por veio a ser, dando assim a ideia de que originalmente a terra não era sem forma e vazia. Em Isaías, capítulo 45, verso 18, vai nos declarar exatamente assim. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra,
que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Portanto, se o segundo versículo de Gênesis, capítulo 1, declara que no princípio a terra era sem forma e vazia, um verdadeiro caos, presume-se que deve ter acontecido algo com ela, talvez um cataclismo, levando-a a esse estado. Se isto é fato, deduzimos então que houve um grande espaço de tempo entre os fatos registrados no versículo 1 e os fatos registrados no versículo 2. Períodos esses tão longos que deixam motivos para especulações nas formações geológicas, o que leva alguns escritores a afirmarem ter havido um extenso período entre a criação propriamente dita e a formação do homem na Terra. No versículo 2 vai nos dizer exatamente assim: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esta expressão pairava por sobre as águas leva-nos a pensar em um pássaro que sobre o seu ninho está chocando os ovos até que nasçam os seus filhotes. A palavra águas aqui mencionada nesse versículo não significa os oceanos e os mares como conhecemos hoje, mas sim a condição gasosa da matéria existente antes deles. Notemos que o Espírito Santo, como diz a versão Almeida Revista e Corrigida da Bíblia, diz assim: se movia sobre a face das águas, e não dentro dessas águas, o que indica que Deus é um ser próprio, separado do seu trabalho. A semana da recriação. Moisés passa a descrever as diferentes fases da ação divina, que estendem-se por 6 dias, dos quais 3 foram para a formação dos espaços habitáveis e os outros 3 para a obra do povoamento. Primeiro dia, luz cósmica. Segundo dia, firmamento. Terceiro dia, terra seca e vegetação. Quarto dia, luz solar. Quinto dia, peixes e aves. Sexto dia, animais terrestres e o homem. Sétimo dia, o descanso de Deus. Primeiro dia, luz cósmica. Disse Deus: haja luz e houve luz. Isso no verso 3. Como bom artista, Deus começa a iluminar o seu campo de ação. Não se trabalha no escuro porque sem luz, condição fundamental de toda obra, cientificamente provado, tudo acaba sendo confuso. No plano natural das coisas, a luz procede da vibração. O versículo 3 revela a relação entre o movimento do espírito sobre a matéria inerte e o efeito nela produzido. É uma figura do que ocorre no milagre da conversão operada no pecador pelo Espírito Santo. Segundo dia, o firmamento. E chamou Deus ao firmamento céus. Versos 6 a 8. Firmamento ou expansão foi como Deus denominou o segundo elemento criado. Foi a separação da matéria gasosa da qual surgira a luz. O que Deus chama de expansão ou céus não significa simplesmente a atmosfera à volta da Terra, mas a grande câmara universal onde o Sol, a Lua e as estrelas se localizam. O Salmo 148, verso 4, apresenta a frase que diz assim: águas que estão acima do firmamento, isto é, matéria gasosa sobre os céus, conforme afirma o versículo, e aquelas águas de baixo que incluem as nuvens da atmosfera, bem como os mares e os oceanos. Esta inexplicável beleza proclama a glória de um Criador que sabiamente dispôs todas estas coisas, tirando-as do nada com um simples faça-se. Terceiro dia, terra seca e vegetação. Aparecimento da terra firme, versos 9 ao 13. Já estudamos sobre o aparecimento do firmamento, os céus, o que se deu com a divisão da matéria gasosa no segundo dia. Surge agora o terceiro dia, no qual o movimento está relacionado à gravitação, envolvendo tudo e todas as demais forças que começam a concentrar a matéria debaixo do firmamento à volta dos inúmeros centros, um dos quais passa a ser o nosso globo. Por outro lado, e quase que paralelamente, outro trabalho também vem se desenvolvendo neste terceiro dia, o surgimento das plantas, isso no verso 11 e 12. Para que a terra pudesse receber seus habitantes, Deus criou as plantas, com suas inúmeras finalidades. Quarto dia, a organização do sistema solar, versículos 14 ao 19.
Este período assinala a organização do nosso sistema solar. E nessa astronomia primitiva de Moisés, surgem o Sol, a Lua e também as estrelas. A expressão estrelas engloba os demais astros, planetas, cometas e etc. A função dos dois astros reis, a saber, o Sol e a Lua, é a de controlar o dia e a noite, respectivamente, de maneira a jamais faltar luz. O Sol indica dias e anos, a Lua semanas e meses, e as estrelas as estações do ano. Quinto dia, o surgimento da fauna marinha. Versículos 20 ao 23. Neste quinto dia surgem os pequenos e grandes peixes, como também todas as variedades de aves. Os animais da água em geral e do mar têm muita semelhança. Há muitas aves que também vivem em águas. Sexto dia, a criação dos animais terrestres, versos 24 e 25. À semelhança dos demais, estes animais também foram criados por Deus. Eles nascem na terra e nela vivem. Dividem-se em 3 grupos: gado ou animais domésticos, feras ou animais selvagens e répteis que se arrastam pelo solo. A formação do homem. Notemos agora a diferença entre as expressões haja luz e produza a terra. Em resumo, o verbo usado nestas frases é asa, em hebraico, e fiat, que significa seja feito, em latim. Na criação do homem, o verbo empregado é o mesmo, porém no plural, façamos, no verso 26. Esta diferenciação entre os verbos permite-nos concluir que, até aqui, tudo foi criado. Porém, quanto ao homem, este não foi somente criado, mas também formado ou gerado, sendo o resultado da cooperação da Trindade, evidente na forma plural de façamos. Moisés nos oferece um duplo relato da origem do homem, harmônicos entre si. O primeiro nos versículos citados, verso 26 ao 31, que vai nos dizer exatamente assim. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que se dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. E o segundo também em Gênesis capítulo 2, verso 7, que vai nos dizer exatamente assim. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Partindo destes textos e de todo o contexto que trata da obra da criação, chegamos às seguintes conclusões quanto à criação do homem. A. Foi precedida por um solene conselho divino. B. Foi um ato imediato de Deus. C. O homem foi criado segundo um tipo divino. D. Os elementos da natureza humana se distinguem. E. O homem foi criado coroa da criação. Falsa teoria quanto à criação. A Bíblia ensina claramente a doutrina de uma criação especial, ou seja, a de que Deus criou cada criatura, assim como nos diz em Gênesis, capítulo 1, verso 24, conforme a sua espécie. Isto quer dizer que toda criatura, seja homem ou os animais, foi criada como a conhecemos hoje.
No decorrer dos séculos, mais precisamente no século atual, muitas vãs filosofias, falsos ensinos e teorias têm procurado lançar dúvidas sobre o relato bíblico da criação. Dentre elas, destaca-se a teoria da evolução das espécies, concebida e vastamente difundida pelo naturalista inglês Charles Darwin, que viveu entre os anos 1809 e 1889. Não obstante, Darwin, antes de morrer, ter se retratado quanto a essa teoria que ele mesmo ensinou ao longo dos seus anos, ainda hoje ela é aceita e pregada nos círculos acadêmicos. A teoria da evolução tem como ponto de partida a afirmação de que o homem e os animais em geral possuem um princípio comum. Isto é, tanto o homem como os animais procedem de um mesmo tronco, e que hoje homem e animais são a soma de mutações sofridas no decorrer dos milênios. Em suma, o homem de hoje não corresponde ao homem no princípio. Desse conceito surgiu o ensino antibíblico de que o homem hoje é um macaco que se desenvolveu plenamente através de muitos estágios. À luz da revelação divina, o homem foi formado já adulto, à imagem e semelhança de Deus, assim como nos afirma em Gênesis capítulo 1, verso 26. O que disso passa é mera fantasia do homem sem Deus e sem salvação. 7º dia, descanso. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Capítulo 2, verso 3. Foi este um dia muito diferente dos demais descritos durante a obra da criação. Foi um dia santificado. Não teriam os outros 6 sido também santificados? Claro que sim. Ocorre que o 7º foi em especial, porque nele o Senhor descansou de suas obras. Isto não quer dizer que, tal qual um trabalhador humano, Deus estivesse cansado, mas que isso seria um padrão a ser seguido pelo homem, descansar após 6 dias de trabalho seguidos. Comparemos Gênesis capítulo 2, verso 3, com Êxodo capítulo 20, verso 11, que nos diz exatamente assim. Gênesis capítulo 2, verso 3 nos diz exatamente assim. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Já em Êxodo capítulo 20, verso 11, vai nos dizer exatamente assim. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O termo no original indica apenas cessação do trabalho. Bom, meus queridos irmãos, esse então foi o nosso estudo de hoje, o princípio de todas as coisas, a obra da criação, do 1º ao 7º dia. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso estudo de hoje. Se você gostou desse estudo, eu te convido neste momento a deixar o seu like aqui no vídeo. Aproveita, compartilha esse vídeo com outras pessoas para juntos espalharmos a palavra do Senhor às nações. Você está nos visitando hoje, ainda não é inscrito aqui no canal Ouvindo a Voz de Deus? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E neste momento eu te convido também a assistir o nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula, o nosso próximo estudo bíblico, pois vamos estar falando sobre o tema a instituição da família e a queda do homem, dando aí continuidade ao nosso estudo sobre o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Então não percam. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.